Olá, telespectadores e internautas, estamos começando agora mais um programa Sacadas. Prometi para vocês falar sobre direito médico, direito do autista e hoje é o dia. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Andressa Prosdócimi, que é advogada, atua lá em Sorocaba. Ela cursa especialização em Direito Médico e da Saúde. Tudo bem, doutora Andressa? Tudo bem. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Ela que, inclusive, viajou para estar aqui conosco. E também está aqui com a gente a doutora Adriana de Paula de Petris, que é especialista em Direito Público e está cursando também especializanda em Direito Médico e da Saúde. Está cursando a especialização nessa área também. E as duas estão aqui para conversar com a gente, para falar sobre o autismo, inclusive os direitos, como é que o direito se porta em relação ao autismo. São várias questões jurídicas que a gente precisa estar estabelecendo. Boa tarde, doutora Adriana. Muito obrigado pelo retorno. Eu que agradeço. Da outra vez conversamos bastante sobre direito do idoso e detalhes sobre isso. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o autismo. Eu vou conversar um pouquinho com a doutora Andressa aqui, começar por ela. Ela que estava me contando que inclusive é mãe de um autista, né? E aí, antes da gente começar a falar sobre os detalhes jurídicos e sobre as questões que envolvem os tribunais na hora de falar sobre autismo, eu queria que, se possível, que a doutora explicasse para os nossos telespectadores e internautas o que vem a ser o autismo. As pessoas costumam confundir com outras doenças ou não? Como é que a gente poderia definir o autismo? O autismo é uma síndrome neuropsiquiátrica que ela traz um atraso no desenvolvimento neurológico. A criança ela vai ter dificuldade de interação social, ela vai ter comportamentos repetitivos, vai trazer um atraso global no desenvolvimento dela. Hoje, para facilitar, existe um termo TEA, que é o transtorno do espectro autista, onde o autismo foi incluído. Então, toda doença, toda síndrome que está atrelada ao atraso no desenvolvimento neuropsiquiátrico está incluído no TEA. Então, foi um facilitador para os diagnósticos e para o acesso aos tratamentos de saúde também. O autismo ele tem tratamento, né? Isso que é muito bom. Hoje, além de o autismo ter muitos direitos hoje, acesso aos tratamentos, ele também tem acesso à educação. E dentro desses tratamentos eu posso colocar, por exemplo, toda uma gama de profissionais que atende o autista e traz benefícios imensos. Digo por experiência própria. É difícil de início uma mãe ter esse diagnóstico, né? De início você acha que não vai ter o que fazer. É uma doença que pode passar despercebida quando ele tem graus leves, porque existem graus, né? Sim, a gente tem desde o grau leve, que é a síndrome de Asperger, que é esse diagnóstico, até um autista grave. Normalmente é diagnosticado no início, a partir de 1 ano de idade já pode ser feito o diagnóstico. Porém, ainda é muito difícil, porque exige de uma especialização do médico que vai atender. Normalmente é um psiquiatra ou um neuropediatra que vai dar o diagnóstico. Hoje facilitou mais, porque é mais difundido esses diagnósticos. E a partir do momento que a gente consegue esse diagnóstico precoce, os tratamentos já podem ser iniciados. Normalmente aquela criança que é mais opaca, que não tem essa interação social, não tem comunicação visual, a linguagem é muito atrasada também. Então você já percebe de início essa diferença com as outras crianças da mesma idade. E com quantos meses, mais ou menos, se torna perceptível? Normalmente a partir de 1 ano. É o que já dá para perceber. Hoje já é falado que o autismo, existem muitos estudos científicos comprovando que 50% do autista vem da genética, é passado de pai para filho. Por questões comportamentais dos pais ou por questões genéticas? Por questões genéticas, tá? No gene. É uma síndrome, né? Então, realmente, ele tem essa capacidade, ele vem dentro do gene mesmo da família. E não é só dos pais, né? Vem do histórico de toda a família.
E os estudos também dizem que esse outro 50% vem dentro de fatores ambientais. Normalmente na gestação, desde alimentação, depressão, ansiedade, fatores realmente que vai dar diferentes de um padrão normal de gravidez, né? Intercorrências, que acaba acontecendo muito com as mães hoje, né? Então também pode trazer o diagnóstico do autismo. Existem diagnósticos que são feitos muito tardios, quando é uma síndrome de Asperger, quando é um autismo leve. Então aí realmente pode acontecer de ter um diagnóstico mais tardio. Mas o importante que eu acho que a gente tem que estar vendo hoje, que realmente existem muitos tratamentos e tem resultados. Então hoje... Agora, desculpe te interromper, é uma doença que não escolhe faixa social. Não. E quando ela atinge uma pessoa que tiver numa classificação social mais vulnerável, mais, vamos dizer, mais de hipossuficiência mesmo, existem ferramentas para o Estado hoje está preparado para atender, os hospitais, eles estão preparados para atender a demanda? Públicos, né? Sim. Ou claro que não como deveria. Exatamente, Existe a política, né? Que hoje a gente tem o Estatuto Deficiente, enfim, toda a legislação que deveria amparar essa família que não tem acesso. Mas existem os centros, né, de cuidados psiquiátricos, que são esses hoje, dentro do SUS, que faz o tratamento para os autistas. Não é o ideal. Mas seria hoje o que tem. Realmente O que a ciência hoje de mais moderno diz como ideal para o tratamento? É uma gama de profissionais? Sim. E isso aí deve se tornar caro, né? É bem oneroso, né? Porque não é só o médico, né? É terapeuta, é psicólogo. Físio, fono, TO, psicopedagoga na escola. Ecoterapia, psicólogo. Música. Psicomotricista, psicopedagogo, existe realmente... Ecoterapia também deve dar resultado bom. Musicoterapia está se usando muito. Então, realmente, traz mais eficácia e você consegue antes que essa criança tenha uma independência. Porque o foco hoje das famílias, acho que a primeira coisa que uma família pensa quando tem uma criança diagnosticada com qualquer síndrome ou problema, né, físico, a independência dessa criança. A independência porque faz parte da dignidade também, Exato, né? E do maior pensamento que os pais têm hoje, né? A gente está aqui, mas e amanhã, né? Como que a gente vai fazer? Como que essa criança, esse adulto depois, porque essas crianças vão se tornar adultos, como que a gente vai fazer? Vai encher os hospitais psiquiátricos? Não é essa a intenção. Não é isso, para isso que a gente trabalha, né? E não é isso que ninguém quer. As famílias querem o tratamento adequado. E realmente o particular realmente consegue dar um amparo a essas famílias. E o autista, ele chega, se ele for bem tratado do ponto de vista técnico, ele chega a ter um convívio social normal? É possível isso? A gente teve um filme muito emblemático que retratou o autismo, que foi o Rain Man, né? Que era, acho que com o Dustin Hoffman e o Tom Cruise, se não me engano. Naquele filme, retratava o autismo como algo assim que era passível de ser inserido na sociedade, e falava-se também que o autista tinha algumas habilidades, alguma inteligência. Isso é lenda ou, de fato, o autista, em alguns pontos, ele supera o normal na inteligência, nas contas? Sim, existe o autista, tanto para um lado quanto para o outro, né? Aquele que não consegue interação social nenhuma e não consegue realmente um desenvolvimento da compreensão, um desenvolvimento cognitivo. Como tem aqueles que têm uma capacidade extrema para algumas coisas, como normalmente números, música, e aí ele consegue desenvolver, ele realmente desenvolve mais isso. Porém, ainda vive no ambiente dele, no mundo dele. Então, sim, aquilo é uma realidade, existe. E são os níveis de autismo, que foi o que você me perguntou há pouco, que é o que existe, né? Então, mas existe tratamento para todos. Todos os níveis. Exato, para tudo. Na verdade, o tratamento ele é individualizado. Assim como os processos são individuais. Cada pessoa, cada cliente que chega, cada criança, ela é única. Então, assim como o médico vai dar uma receita, ele tem que ver a situação daquele cliente. E o tratamento também é específico, a ação também é específica, porque tem que ser feito todo um estudo de esgotamento de terapias que já foram feitas, do que pode ser feito. Então, sim, é possível
vários níveis, todos esses tipos de autismo. E, principalmente, é possível a integração desse autista na sociedade. É para isso que a gente tá lutando, né? É isso aí. Doutora Adriana, com relação ao posicionamento do Estado, como é que o Estado vem se comportando em relação a essa demanda dos autistas? Geralmente há toda uma estrutura prontinha, vem cá, chegou aqui um autista, nós temos toda a nossa estrutura, ou acaba tendo que haver um litígio? Como é que funciona isso? Voltando, né, um pouquinho, normalmente ele vai no posto de saúde, né, do seu bairro, falando do pessoal mais humilde, que não tem acesso, né? É um plantonista. Quem faz bem esse diagnóstico hoje é o neuroinfantil. Então, os pediatras ou o plantonista, ele tem que pedir na rede pública o encaminhamento dessa criança. Ele não faz o diagnóstico. Jamais, ele nem tem potencial para isso. Então, a hora que ele vê um desses sinais, ele vai fazer a carta de encaminhamento pelo SUS para frequentar um neuroinfantil. A pergunta, em nossa cidade, temos neuroinfantil, Em qual né? cidade tem um neuroinfantil? É muito raro, só os grandes centros. Esse é o grande maior problema. Nós não temos neuroinfantil. Em qual cidade então, tem um entra numa neuroinfantil? fila Acho que enorme. só os grandes uma centros, fila né? toda, né? De todas as cidades que estão buscando esse neuroinfantil. Vai se demorar um tempo, porque a criança vai ter a piora. Aí depois, ela encaminhada no neuroinfantil, ela vai ter o seu diagnóstico fechado. Aí vai começar o tratamento com a equipe multidisciplinar. Essa equipe está pronta? Não, não está. Ele vai entrar em outra fila. A fila da fono, a especialista em autismo. A fila da físio, especialista em autismo. Porque não são todas as físio que sabem autismo, ou toda fono, ou toda TO. E na rede pública, as especialidades são minoria. Então, acaba que na rede pública, hoje, a Andressa não falou, vou falar para poder... Tem os tratamentos ABA, que é de um termo em inglês, que é o tratamento de equipe multidisciplinar dentro de um contexto fechado, não tudo separado. Então, o médico vai escrever, eu quero que você faça o tratamento ABA, que já vai estar todo mundo, essa equipe toda. Está sendo judicializado contra o Estado, ou um dos entes federados. Você pode acionar. Como outras demandas também tiveram. Medicamentos, tratamentos domiciliares, a mesma coisa, o caminho é o mesmo. Então, você vai ter que dar entrada na sua secretaria de saúde da sua cidade e ali não vai ter o tratamento. Aí o que vai acontecer? Você vai voltar para casa, ou você vai na defensoria, ou você vai buscar um amigo advogado, ou vai procurar um advogado particular para ver como você faz esse caminho ficar um pouco mais curto. É essa questão que a demora vai trazer muito prejuízo para a criança. Então, a judicialização é por isso. Porque as filas são imensas. E se já aconteceu de vocês pegarem no escritório, acho que a Andressa podia responder isso para mim, já aconteceu de numa situação prática, assim, o paciente não ter nenhum tipo de dificuldade, ele dá entrada num tratamento e ter toda a equipe disciplinar e todo mundo, está todo mundo estruturado para fazer o atendimento? Já aconteceu de vocês verem, bom, aqui não vamos precisar entrar com a ação porque está muito estruturado? Ou é utópico? Não existe. Qualquer classe caso. social, porque mesmo nas classes privilegiadas é um tratamento impagável. A saúde nessa área ela é muito cara. É sem fim? É sem fim. Sempre vai O precisar. pai que tem condição começa a pagar. Ai, estou desesperado. Daqui a pouco ele não consegue mais pagar, os tratamentos são muito caros. E é por toda a vida, né? Para toda a vida, é esse que é o... Por tempo indeterminado, esse é um dos requisitos que a gente até brinca, que a gente briga que às vezes o juiz esquece a palavrinha mágica e dá maior pepino no processo. O indeterminado, ou até que se tenha alta. Não é um tratamento de 1 ano, de 2. É ad eterno, porque não tem cura, o autismo não tem cura. E quando, vamos falar um pouquinho de processo, né? Num processo que tenha que descrever toda essa situação fática, explicar tudo isso para o juiz, e aí o juiz se sensibiliza e geralmente dá uma tutela de urgência. Dá a tutela antecipada. A tutela antecipada. Porque ele também vai ver que não dá para esperar o processo tramitar até né? Quanto custa para o Estado cumprir essa decisão do juiz? Quanto é muito tempo? Caro. Quanto custa em dinheiro? Porque
o Estado vai ter que... Eu já escutei em algumas Estado, matérias. como a gente já diz, né? Ele vai ser intimado da tutela, vai encaminhar para o jurídico, que vai encaminhar cumprimento de ordem judicial, não vai poder deixar de fazer. Vai para a licitação. Como às vezes o juiz dá um prazo curto, 15 dias, 20 dias para se cumprir, faz uma contratação urgencial para aquele início e depois vai sendo licitado. O custo disso... Os remédios, por exemplo, do autismo não temos, assim, raramente um médico tem se dado medicamento, mas não são eles que oneram. São remédios tranquilo, até que dá para pedir junto na ação, mas são remédios que não são um custo tão exagerado. Na verdade, são os tratamentos. Na mesma ação pode-se pedir o medicamento pode estar no pedido, estando no pedido médico, sim. Estando no pedido médico, sim. Na verdade, as multas na tutela são altas. Então, a multa sendo alta, o judiciário, se ele não cumprir, ou a prefeitura ou o Estado da União não cumprir, a multa vai ficando muito alta. Então, ele acaba cumprindo. Um custo de um tratamento mensal hoje, assim, só para ter um parâmetro, mais ou menos, porque, na verdade, depende da cidade, né? Que contratação de profissional dessas áreas, onde está no pedido, eles são mais caros, né? Porque eles são especialistas. Eu imagino que com o ABA, em torno de 10 mil por mês, mais ou menos. É bem caro. E onera bem o Estado. É que eu já vi reportagens onde o Estado fala da grande dificuldade de gerenciar orçamento, recebendo muitas liminares o tempo todo. E qual é hoje a questão muito importante do judiciário que se levanta, né, em contrapartida ao direito dessa criança, e o Estado, às vezes ele não tem verbas para tanta demanda, né? Às vezes é uma cidade de dotação muito pequena. Não, faz um planejamento X e acaba gastando Y por causa da... Então, mas claro que depois ele vai conseguir justificar esse gasto, porque é uma ordem judicial, né? Às vezes o problema não é justificar, é não ter a grana mesmo, né? Esse que é o Mas eu acho ponto, ainda que tem muito pouca judicialização do autismo, porque não tem tanto... Agora é que a bola... Por isso que está tendo o Dia Mundial do Autismo, é porque muitas famílias nem sabem quem tem um filho autista, e quando sabem, não sabem quem tem direito, e normalmente pega esse pedido médico e guarda na gaveta e só ora, porque ela não sabe para onde ir. Viu, a gente corre o risco de uma pessoa nascer, viver sendo autista, morrer e ninguém nunca saber que ela foi autista. Sim, são os antigos. Antigamente, se você voltar 30 anos atrás, a gente vai sempre lembrar de um amigo, ou de um conhecido, de um vizinho, que antes era usado o termo retardo mental. Eles eram isolados e, por não tratar, ficavam mais severos. Eles não tiveram esse tratamento no primeira infância. O não tratamento claro. Significa uma piora no quadro. Sim. Isso é muito importante a gente explicar, né? Até se for colocar eu gosto muito de estudar políticas públicas, fui na prefeitura ontem, por conta de várias coisas do deficiente englobando o Dia Mundial do Autismo. Porque se você planejar melhor isso, vai ser muito positivo para evitar gastos futuros com essa criança que virá adolescente, que vai para hospitais psiquiátricos, que vai dar trabalho para a sociedade. Entendeu? Então acaba saindo mais barato. Eu acredito que sim. Doutora Andressa, conta um pouco do seu filho. Ele tem quantos anos? Ele tem 5 anos. 5 anos. Ele se trata desde que idade? Quando que ficou perceptível Na verdade, ele tem atrelado ao autismo outras 2 síndromes. Então, ele eu trato desde os 3 meses de idade. Comecei com fisioterapia, fono, enfim. O tratamento de autismo já inicia há 3 anos. Então, desde os 2 anos que a gente efetivamente percebeu que o quadro dele realmente tinha essas outras alterações, e a gente vem fazendo essa terapia, o ABA, a terapia comportamental, que é específica para autista, e vem tendo um resultado excelente. Muito bom, conta um pouco do resultado para mim. Principalmente a questão que você nos perguntou, né? Essa questão da interação social. Fala... Se comunica, tem uma comunicação alternativa através do tablet, é o que a gente está iniciando. A linguagem está por vir, a gente está trabalhando e acredita que ele vai desenvolver. Consegue interagir com outras crianças. Brinca de coisas. Assim, brinca com os irmãos, brinca com os amigos, com os primos. Então, a gente consegue ter uma vivência em sociedade. A família também consegue. O problema maior, eu acho que hoje, das famílias com criança autista, é não ter esse acesso a estar conseguindo em lugar algum. Tem crianças que não conseguem sair de casa, não conseguem ir num supermercado, num restaurante.
Então, que era o que a gente via antigamente nessas pessoas que não eram tratadas. Isoladas. Que eram isoladas. E hoje eu consigo ter uma vida social, o que há pouco tempo atrás ainda já era muito difícil. Eu venho colhendo os frutos desse tratamento de um ano e meio para cá, dessa terapia comportamental, que é uma terapia intensiva, por isso a onerosidade dela, porque é diariamente, e a gente vem conseguindo agora colher os frutos desse tratamento. Ele entrou com ação judicial? Sim. 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 Sim, é um tratamento oneroso, é uma especialidade realmente que dos psicólogos, dos fonos, exige uma especialização fora do país, então realmente é uma terapia mais onerosa, mas é utilizada nos Estados Unidos, lá é muito difundido, na Europa, e dá resultados. Lá nas escolas americanas é feito o ABA, entende? Então já existe uma política pública nesse sentido, essa visão que a gente está tendo agora, que a Adriana falou, do custo lá na frente, já tem essa visão há muitos anos. Isso já é feito nas escolas municipais lá, as escolas lá já têm esse tratamento. Então eles frequentam a escola normalmente com outras crianças, o que aqui ainda é a nossa luta, né? Esse ano eu comecei a escola com ele e eu estou vendo. Existe algum tabu da convivência comum das crianças ou não? Criança não tanto. A gente ainda tem a ingenuidade da criança e é tão bom a gente eu ter essa oportunidade de colocar meu filho numa escola com outras crianças, porque eu acho que eu tenho que permitir para essas outras crianças terem acesso ao contato com isso. Porque antigamente a gente não tinha, essas crianças ficavam escondidas dentro de casa. Né? A gente não... Sempre tinha um primo que, nunca vi aquele primo, ele fica lá em casa, na casa da avó. Hoje não, hoje a gente tem que levar essas crianças para que existe esse convívio em sociedade e desde pequena os amiguinhos dele já vão entendendo essa diferença e o tratamento. Para eles vai ser normal. Na escola está sendo trabalhado assim, muito, o não bullying, não fazer bullying, o não o não preconceito, o racismo é crime. E já é abordado, né, de outra forma, e o autismo vai entrar só para como a criança com Down, como deficiente físico. Sim. A gente fala muito, infância, o problema do tinha. autismo hoje, que eu falo, às vezes quando o cliente chega, é que assim, o deficiente físico, ou ele chega numa cadeira ou numa muleta, é visível. Ao olho nu, você já sabe, opa, deficiente. Às vezes até você fala com o seu filho, olha filho, você já até explica. Agora, o autismo, nem sempre ele é visível. É uma deficiência, às vezes, invisível a olho nu. Você não sabe. Aí o que acontece? Tem acontecido muito, que vale a pena a gente estar relatando. O autista, ele também é um deficiente, ele tem direito à vaga especial, às prioridades, a tudo que um deficiente da legislação do Estatuto do Deficiente vai se aplicar ao autismo, tá? Então, assim, já está sendo trabalhado nas escolas os direitos do deficiente se aplicando ao autista. Então, a gente espera que as comunidades, as escolas estejam divulgando isso, para que não haja bullying, não haja esse preconceito na hora que aparece a criança diferente. Né? Isso deveria para todo e qualquer tipo de deficiência. Essa é uma educação dentro de casa, é cultural. Nós temos um problema cultural, eu acho. Mas nós também temos que nos realinhar culturalmente, porque a nossa infância também foi, não por culpa dos nossos pais, mas por falta de informação, muitas vezes, né? E que bom que hoje a gente está podendo proporcionar esse outro entendimento para os nossos filhos. Isso é importante. Então, eu acredito que as próximas gerações vai ser melhor isso, vai ter uma aceitação melhor, uma convivência melhor. Né? Então, como a gente estava falando da escola, hoje tem o estatuto, a legislação que permite o professor auxiliar o cuidador para ficar, que é o caso do meu filho, para ficar em sala de aula. Então, já tem muitas leis específicas, já existe essa visão para o autista, para que permita com que ele tenha essa convivência em sociedade. É legal colocar que até na área da educação tem que judicializar. Exato. Eu judicializei esses dias. O professor auxiliar é negado pela rede estadual. Sendo que existe uma lei, uma legislação que obriga. Aí você tem que entrar ou com mandado de segurança, uma obrigação de fazer contra o Estado, para que ele faça a contratação do professor auxiliar. Cumprindo a lei.
que já prevê. Na verdade, não é, a lei não está muito clara, né? Até a gente até que estamos conversando entre advogados, o argumento do lado de lá, que eles também têm que ter argumento jurídico para negar. A negativa não vai vir sem. A negativa, ela vem dizendo que o Estado ainda não teve a regulamentação da lei de como vai ser essas contratações, não existe profissional habilitado. Então, eles estão despreparados, mas o número de ações está aumentando tanto, mas muito mesmo, do professor auxiliar, que já está sendo estudado nas comissões do Estado para que isso pare de ser judicializado. Até tem cidades que o juiz tem dado a liminar com efeito para todos, para que não toda hora tenha que... para todos da cidade que entra naquela diretoria de ensino. Aqui não, aqui o juiz ainda entende que é peculiar aquele caso, para ele detalhar bem, né? Vou fazer uma última pergunta técnica, a gente está quase no final. Geralmente vem uma decisão de emergência aí, dando... Na sentença costuma ser mantida essa decisão? Sim. A gente tem mais problema na saúde privada, né? Que entra contratos, né? Daí seria, a gente pode até abordar num outro momento, é uma relação diferente do que é o Estado. Né? Isso. Nas relações de consumo, o processo ele tende a ser mais complicado, com perícia, quesitos, entra-se com o agravo da liminar e muitas vezes o convênio às vezes ganha o agravo, você tem que trabalhar mais no processo de provas para depois readquirir esse direito na sentença, tá? Nas ações que discute-se plano de saúde, muitas vezes é o contrato que vai definir. Não. Ou não, é isso que eu ia te perguntar. Muitas vezes os planos estão oferecendo aquém do que a legislação prevê, porque o contrato... Criou o seguinte, a lei criou a ANS, Agência Nacional de Saúde, que regulamenta a saúde dos planos privados. Então, a cada 2 anos, ela lança aí no seu site quais são as terapias cobertas nos nossos contratos privados. Só que essas terapias nunca estão lá. São terapias mais tradicionais. As terapias mais modernas não estão no rol da ANS. Aí eles falam assim, não vou te pagar porque o nosso contrato só prevê o que está no rol. É isso, em termos jurídicos seria isso. Mas a pergunta é, o juiz, nesse caso, o juiz usa, hoje tem súmulas do TJ de São Paulo, dizendo, havendo pedido médico, não pode haver a negativa de cobertura do plano de saúde. Tem súmula, está sumulado já. Então, assim, pedidos médicos bem feitos, relatar toda a situação, o juiz vai verificar, às vezes fazendo a perícia para ver se é isso mesmo. O judiciário hoje tem CNJ, Natijus, que é um conselho para os juízes, viu? É isso mesmo. Ele liga lá, viu? É a aba mesmo que está se usando, ele tem plantão, o juiz tem plantão para ligar de médico agora. Posso dar liminar, é isso? Porque eu vi Denver, o que é isso? O juiz não sabe. Liga lá no Natijus. Viu o que é Denver? É isso que se usa para essa síndrome? É isso, pode dar. Eles têm toda uma cobertura hoje, está super bacana, as decisões estão vindo bem amparadas. Se o juiz fala assim, nego, porque não no Natijus ou não tem comprovação científica, não dá. Se não tiver Anvisa, um remédio, comprovação científica, não pode pedir o que quer, tá um mito isso daí, que eu quero tirar isso. A mídia, ela tá inflamando demais essas coisas de alto custo. Não é verdade. O juiz, ele faz toda uma triagem, ele segue um roteiro para dar essa liminar. Não é assim que estou com dó só, não. Não é só uma decisão de sensibilidade. E é por isso que tem o programa Sacadas, porque a gente informa e explica. Para tirar os mitos. É isso aí. Tem algo que eu esqueci ou deixei de perguntar? Andressa, não? Só tem a agradecer de poder usar a mídia, né, o seu programa Sacadas, para divulgar esse assunto que no dia 2 vai estar comemorando, aí dia 2 de abril, Dia Mundial do Autismo, para que todos que estejam assistindo divulguem, né, o tema, colaborem de alguma forma, né, para uma sociedade melhor. É isso aí. Né? Muito obrigado pela presença de ambas, fiquei muito feliz. E você, telespectador, internauta, fique conosco, além do programa passar na sua TVI, passa também, a TVI está no Facebook, no Instagram, está também no YouTube, está em todos os canais, em todas as redes sociais, e você só não fica conosco se não quiser. Programa Sacadas, fique conosco sempre. Muito obrigado pela presença e até a próxima.